Muito obrigado, senhor presidente. É uma grande satisfação participar desse evento. O senhor vai concordar comigo que é muito difícil falar depois da ministra, do ministro Benjamin e do senador Jorge Viana, mas eu tentarei, de alguma maneira, incorporar algumas dessas falas na minha exposição. E eu tenho alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro aspecto é a questão, e aqui eu já emulando ou copiando o que mencionou o senador Jorge Viana, nós somos um país, quiçá o maior país megadiverso, e essa biodiversidade ela tem que ser entendida como um ativo nacional. A biodiversidade, ela representa e deve representar um dos maiores ativos econômicos e sociais do nosso país. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de repassar. A segunda mensagem que é importante repassar, que de alguma maneira foi mencionada aqui, é a importância da biodiversidade para os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, no âmbito econômico, ambiental e social. A redução da biodiversidade, como foi mencionado e mencionou também, ela compromete essa sustentabilidade e a disponibilidade de alimentos e recursos naturais. O exemplo que nós temos tido da crise hídrica é um elemento importante, um alerta fundamental que que tem que ser necessariamente escutado, e a conservação e uso sustentável da nossa biodiversidade, além de tudo isso, resulta em benefícios incalculáveis, diretos e indiretos. Terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar, senhor presidente, é a questão da participação do Brasil no contexto internacional da biodiversidade. Nós participamos ativamente, fomos decisivos na concepção, negociação e firma da Convenção da Biodiversidade, parece algo já histórico, não é, ministra? Em 1992, na histórica Conferência do Rio de Janeiro, e parece outra época, mas vejamos como foi fundamental a negociação da biodiversidade na Conferência do Rio de Janeiro, a conclusão das negociações, e como que ela representa um pilar fundamental na elaboração do marco internacional e o seu rebatimento aos processos internos. Essa construção da Convenção da Biodiversidade não terminou no Rio de Janeiro, ela continuou, ela avançou, e sob sua égide nós negociamos uma série de protocolos. Negociamos o protocolo de Cartagena sobre biossegurança, o Brasil participou também ativamente, como foi mencionado aqui, e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido internamente para a incorporação do protocolo de Nagoya, e todos os outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Mas aí eu entro com o quarto elemento que eu gostaria de mencionar na minha rápida exposição, senhor presidente. Eu prometo que eu falarei menos que a ministra Isabela Teixeira, porque eu estou aprendendo, a concisão eu aprendo com o ministro Benjamin, mas o entusiasmo e o comprometimento sempre com a ministra Isabela Teixeira. A biodiversidade a questão da biodiversidade não é uma discussão que deva estar restrita ao ambiental. Ela tem que estar inserida num debate muito mais amplo do desenvolvimento sustentável. Esse é o quarto elemento que eu gostaria de trazer aqui à nossa conversa. Um quinto elemento que eu gostaria de trazer a nossa conversa é a questão da possibilidade de reverter a tendência de perdas da nossa biodiversidade. Ela é uma possibilidade, mas ela vem com o sexto elemento que eu gostaria de trazer, que é a necessidade, mencionado aqui de forma muito eloquente pela ministra e pelo senador, mas também ela deve envolver, demanda um engajamento político muito mais amplo, e um engajamento político de todos os atores envolvidos, incluindo o poder público, a sociedade
seja no campo, seja na cidade. Esse é o sexto elemento que eu gostaria de trazer à nossa consideração. O sétimo elemento que eu gostaria de trazer aqui se refere um pouco às metas de Aichi, que são metas que foram acordadas justamente pela Convenção da Biodiversidade, nos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. São uma série de metas, elas foram internalizadas para metas nacionais na Conabio, e nós temos que, aqui trago meu sétimo ponto, é que ela não pode ser, a questão da perda não pode ser vista só de maneira direta, mas ela tem que não há políticas de reversão da perda de biodiversidade se ela se restringir apenas à vertente ambiental. Nós temos que ver, elas têm que estar dialogando, como gosta de dizer a nossa ministra, de maneira muito mais ampla com os nossos planos de desenvolvimento e as nossas políticas públicas de maneira absolutamente transversal. Não pode, a conservação, o uso sustentável da biodiversidade não pode ser uma discussão focada apenas na vertente ambiental. Ela tem que ser muito mais ampla. O oitavo elemento que eu gostaria de trazer à nossa consideração, senhor presidente, é a questão de que nós estamos hoje trabalhando aqui internamente e engajados numa negociação internacional de uma agenda pós-2015, de desenvolvimento pós-2015, que nós temos que adotar um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento que incorpore a vertente ambiental de maneira transversal em todas a nossa estrutura de políticas públicas e do nosso estamento jurídico e legal. O nono e penúltimo elemento que eu gostaria de trazer aqui, que foi mencionado, é a necessidade, eu seria um pouco mais enfático, o imperativo da revisão dos padrões de produção e de consumo. A sustentabilidade tem que ser o norte dessa revisão dos nossos padrões de consumo. E o último elemento que eu gostaria de trazer aqui à mesa é a questão de que o desenvolvimento, a conservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico, eles não podem ser concebidos ou entendidos como situações, como temas antagônicos. Nós temos que poder superar essa discussão. Aqui foi relatado todo o esforço que vem sendo feito pelo governo, todo o esforço que vem sendo feito pela sociedade, o esforço os debates que têm ocorrido aqui no Congresso Nacional é de termos a sabedoria de poder conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação e o uso sustentável de um grande e gigantesco ativo no nosso país, que é a nossa mega biodiversidade. Muito obrigado, senhor presidente.